Segundo bloco do Visão Técnica está no ar nesta sexta-feira, 19 de setembro. Eu tenho aqui comigo o Leandro Martins, da Valpires Corretora, e agora ele vai analisar as ações que vocês pediram para nós por e-mail através do visãotecnica@infomoney.com.br. Bom, o primeiro pedido, Leandro, é do Marcos Antônio D'Angelo Couto. Ele está avaliando a Embraer em BR3 para aplicação de R$200 mil por até 2 meses. Desde já, muito grato pela atenção, já dispensada, grande abraço. Bom, Leandro, você pode falar um pouquinho de Embraer? Chama atenção, não é nem tanto o ativo, que eu vou mostrar graficamente que está em um ótimo momento realmente. Mas quando eu tenho essas consultas de um valor por um período, sabe o que parece? Está trocando de apartamento com a esposa e vai ter 2 meses para comprar o novo. E aí ele vai querer fazer um dinheiro com esse capital que já está comprometido. E aí se ele põe tudo num papel só, vai que abre com um gap de 10% de baixa, pula o stop dele. De 200 mil cai para 180. De onde ele vai tirar a diferença? Né? Então tem que ter consciência que mercado de ações é de risco, tem que ter diversificação. Né? O ativo até pode estar num bom momento, mas acontecem gaps, pula o stop. Eu lembro em 2006 Eternit caindo 30% de um dia para o outro, Natura mesmo com balanço bom, acho que foi em 2007. Então, ao longo dos últimos 10 anos, o que a gente tem de exemplos de stops pulados e grandes prejuízos enormes. Então tem que diversificar, tem que saber que é de risco, então chama atenção o prazo, o valor, então tá perigoso, né? Vamos com calma que o mercado de ações é interessante, tem grande potencial, mas também é muito perigoso. Até porque tentar ficar rico no mercado de ações com uma tacada só não é a melhor estratégia. Talvez um investimento um pouco mais sustentável para ele ganhar sempre um pouco a cada mês é melhor do que tentar tirar sorte grande com uma ação só, né? Com certeza. Bom, mas olhando para o gráfico de Embraer, o que a gente pode falar da ação? Olha lá, Thiago, você que foi meu aluno há 10 anos atrás... Um pouco menos. Tá vendo aqui uma forte impulsão de alta, né? Chama até a atenção que o gap ficou aberto, nem todo gap vai ser preenchido. Né? E aqui mostrou que não ia ser preenchido. Depois da forte alta, um descanso arredondado, né? Como se fosse um fundo arredondado. E é interessante que não consiga romper de primeira, porque ele vem desse fundo arredondado aqui até a resistência desse topo, de certa forma cansado. Então geralmente forma um novo fundinho e até um terceiro, que tem um nome essa figura, um nome em inglês, que é o Cup and Handle, a gente popularizou como xícara, e realmente está indo bem, rompeu, tende até a replicar esse mastro anterior, mas não é de uma vez só, tem alguns descansos intermediários, está descansando e está prestes a dar um novo gatilho de compra renovando esse topo. Então Embraer, eu já até tinha visto, ia comentar nesse programa sobre esse papel. Boa escolha do nosso leitor aí, do nosso ouvinte também do programa, mas como a gente já alertou, o papel tá bom, mas imprevistos acontecem, não dá para acertar sempre, então ele tem que se precaver. Então se ele estudar uma entrada em Embraer, qual seria um bom ponto de entrada e até um stop gain, um stop loss para a ação? O stop loss está ruim porque a gente não tem nenhum fundo próximo. Você vê que ele veio direto, tanto é que ele pediu descanso, tá? Então essa região de descanso, poderia colocar o stop se perder os 23. Isso é um pouquinho curto, não tem uma trincheira que eu falo interessante, que é aquele fundo bem marcante. E o gatilho tá fácil aqui, a gente tem a renovação desse topo, acima de 23,80, né? Foi a máxima testada nessa sexta-feira. Se renovar esses 23,80, 23,90, vale um gatilho de compra. Mas o stop loss não está bem posicionado, tá? Não tem um fundo bem forte aí, não. Agora, todo aquele recado que a gente deu de precaução é importante. Legal. Bom, muitos pedidos de algumas ações campeãs da Bolsa, principalmente do setor de educação, que também foi analisado na semana passada, né? Vamos analisar o pedido do José Almeida. Ele pediu Croton e Estácio. Sempre interessante lembrar que a maioria dos setores andam em blocos, né? Então, se for pensar em comprar e montar uma carteira, é interessante diversificar setor, né? Não colocar... eu diversifiquei em 3 papéis. Quais? Gerdau, CSN e Minas. Não diversificou, né? Ele manteve aí um setor. Então, é sempre importante a diversificação, tá? Olha, como também uma outra prática que eu recomendo é dar esse zoom out.
olha como o papel está esticado, né? Como ele vem de uma alta muito forte, sem boas correções no meio do caminho. Se ele está olhando os últimos 2, 3 meses, até ele acha que está barato. Subiu, descansou, ó que belo martelo, rompendo a máxima aqui, bela compra para longo prazo? Não. Talvez um repique de curto prazo. O papel está em queda, tem uma LTB aqui. Então, até acho que se romper esse martelo na próxima sessão, no próximo pregão, tende a dar um repique, mas ainda ele está numa correção, um zigue-zague baixista, e se olhar no longo prazo, que é importante, e a maioria dos investidores esquecem de ter essa manipulação, eles querem dirigir olhando só para frente, esquece de olhar o retrovisor, né, o que está acumulado nesse papel, você vê que é muito perigosa essa compra, né? Tanto na tendência primária muito esticada e a secundária já em zigue-zague de baixa. A terciária, que é aquela de curtíssimo, fez um martelo, pode ter um repique de alta sim. Tá? O outro papel é Estácio? É Estácio. Ó, você vê que a mesma sinalização, né? Zigue-zague, que é a secundária em queda, caiu demais, já tem aqui um spinning top, que é um doji, com um pouquinho mais de corpo. Talvez rompendo a máxima, repique de alta também. Então, curto prazo, próximo de uma reversão aí de uma alta, mas ainda tem uma LTB para segurar esse movimento. E vamos analisar se o ativo também está muito esticado na primária também, né? Olha como ele vem de uma alta muito esticada. Então a gente sabe que nenhum papel sobe para sempre. Cielo, que estava esticado, a gente alertou, fez movimento de correção. No passado, o Brasil Foods, Ambev. Então uma ação sobe por 1, 2, 3 anos, começa a acumular muito lucro para ser realizado. Aí você não tem que pagar a conta da festa. Então um setor que subiu muito nos últimos anos, vale esse alerta. Eu acredito que tem papéis melhores, tem melhores oportunidades, tá? Legal. Bom, outra ação que subiu bastante do ano passado para cá, aliás, desde o IPO dela, BB Seguridade, BBSE3. Como é que está o gráfico dela, Leandro? Ó, você vê que também um zigue-zague baixista já, tá testando aqui uma LTA que está perdendo. Então, na minha opinião, o bom momento desse ativo já passou, tá? Você vê que quando ele tem uma alta muito forte, que foi aqui em 2013, de uma forma muito similar, a gente tenta procurar uma simetria no tempo, subiu 3 meses, procura agora 3 meses de descanso, mesmo que lateralizado, né? Então você vê que subiu aqui por uns 6 meses de descanso, né? Isso é saudável, valeu a entrada. O que a gente vê agora é que ao longo de todo este ano, uma alta muito forte de novo. E aí está descansando. Esse descanso aqui está proporcional ao movimento recente de alta? Não. Não está proporcional. Ou seja, o papel pede mais tempo de descanso. Ah, mas se ele romper aqui esse topo, vale a entrada? Na minha opinião, não. Porque geralmente vai ser falso. Quem comprou aqui embaixo está louco para vender. Se subir mais, vai querer vender mais ainda. Então, também é um papel que, para quem gosta de ficar vendido, é legal. Tá com um stop não muito distante. Mas para ficar comprado esse papel, na minha opinião, não é mais o momento. A BB Seguridade ainda não conheceu uma tendência de baixa, né? Desde o IPO dela, que foi em abril do ano passado. Só alta. Mas nem precisaria ter quedas fortes para valer a entrada depois. Se ele replicasse esse retângulo, já estaria ótimo. Já é considerado um bom descanso. Porque para que serve esse retângulo? Para dar tempo de quem comprou aqui embaixo vender. Ver que está parado, parte para outro, né? Então tem que ter um descanso, no mínimo lateralizado. Bom, você falou de BRF. Outro pedido dos leitores, muitos pediram um BRF. Como é que está o gráfico dela? Então vamos passar de BB Seguridade para Brasil Foods. Ó, o Brasil Foods está descansando. Num topo, né? Até eu falei no outro programa Visão Técnica que está entrando num momento interessante. Está testando renovar esse topo histórico aqui. Ele chegou cansado, ele está descansando. Então seria importante até ter um novo gatilho renovando esse topo histórico. E interessante até também porque nós temos um bom ponto de stop. Né? Você vê que delimitou aqui muito bem um suporte, região de 56,60. Então um fechamento abaixo desse patamar vale venda, até porque começou a mostrar um ombro, cabeça, ombro pequenininho depois de uma forte alta, né? Então nós temos aqui uma forte alta, o oco é uma figura de reversão, então nós temos topo nessa região, topo mais acima, que seria a cabeça, e topo na altura do outro ombro, que seria agora o ombro direito. Então, tomar cuidado.
Quando ele quebra o ombro direito e renova a cabeça, continua alta, desqualifica essa figura aí. Agora se romper para baixo... Se romper para baixo, essa região fica ruim, aí ele testou renovar topo, mesmo que descansando, o mercado piorou, perde o suporte aqui, vende, né? Então parte para um outro papel que possa ter sinalização melhor graficamente. Entendi, legal. Bom, o Carlos Guiobi Filho pediu Goal 4, a Metalúrgica Gerdau, é a holding que detém participação na Gerdau, né? Isso. E o Fred pediu análise de Gerdau, GGBR4. Seria legal analisar as duas ações, já que pela Gerdau Metalúrgica ser a holding que detém participação nas ações da Gerdau, o movimento dela praticamente replica o de GGBR4. Tem a ser muito similar, né? Bradespar com Vale, Itaúsa com Itaú, Goal com GGBR, tende a ser muito similar, muitos até dessa similaridade gostam de operações long short, comprar uma ponta, vender outra, para pegar poucas distorções, tá? O que a gente vê em Goal? Se aproximar de fundo importante, né? E pior, ele chegou esticado, tá descansando, o setor de siderurgia está muito ruim, eu recomendo que você fique fora e procure um outro setor, mesmo para ganhar com queda, ganhar com alta, não está muito técnico graficamente, perdeu o volume, fica ruim. O setor bancário está muito melhor, por exemplo, né? Agora, no curto prazo, o que a gente visualiza aqui? Vou pegar a ferramenta do Zoom. Uma bandeirinha de queda. A gente tem nas bandeiras de curto prazo ótimas sinalizações. Você consegue entender o que está acontecendo com essa briga entre compradores e vendedores para mapear e ir na direção correta, pegar carona com o lado mais forte. Então quem está mais forte? O vendedor. Ele deu essa pancada de queda, né? Uns 6, 7 dias de quedas consecutivas. E aí, pausou o vendedor. Veio o comprador. Olha como ele está muito mais fraco, né? Você vê que é só uma correçãozinha saudável que, se renovar aqui, essa linha é a replicação da bandeira de baixa, indo buscar aquele fundo muito ruim, aí pode acionar stop de compradores. Então, movimento de queda, tá? Você vê que o mercado pesou um pouquinho, a gente teve Embraer com uma boa sinalização de alta, mas outros papéis aí um pouco indefinidos e a maioria em sinalização de possível queda no curto prazo. Comparando com o GGBR4, olha como está bem similar, tá? Um pouquinho mais forte o comprador, você vê que ele tentou fazer uma curvinha, só que também está muito próximo de replicar a bandeira. Tem que perder essa linha, né? Não é porque está na bandeira sem confirmação que você já vai entrar vendendo. Mas está perigoso. Quem está comprado tem que estopar se perder esse canalzinho de correção da bandeira baixista. E vamos procurar se tem também um fundo importante, antigo aqui, como tem na Goal. Tem sim. Está um pouquinho só mais distante, né? Então o GGBR é um pouquinho mais forte que Goal, mas você vê que graficamente muito similar e os dois estão em momentos bem perigosos, né? No curto prazo, possível sinalização baixista bem perto de confirmação e aí se aproxima de fundo bem importante de meados do ano passado, que se perdido aí pode acionar stop de comprado, cair muito mais. Então o setor que está largado, toma muito cuidado, não recomendo, melhor ficar de fora. Quem está comprado, coloca o stop bem abaixo dessa bandeira. E quem gosta de ganhar com a queda, até também vale, com o stop bem posicionado, né? Acima desse canal, gatilho abaixo. E esse fundo distante aqui, ele pode ser sim um bom alvo de uma operação para ganhar com a queda. Quando você fala de gatilho abaixo, você quer dizer que o candlestick tem que fechar abaixo da formação da bandeira, certo? Um candle aqui seria um fechamento abaixo dessa LTA, desse canal de correção saudável depois do mastro, bandeirinha, perdeu aqui, vale entrar numa venda. Vamos ser um pouco mais didático, já que você deu justamente esse alerta. Quando seria? Ó, mastro, canal corretivo. Quando que era para entrar vendendo? Nesse candle aqui. Replicou o mastro, ó, queda de 5%. Queda de 5%. A análise gráfica que funciona, né? E o melhor, ela é repetitiva. Só que ela tem que ser simples. Se você ficar falando de galho em galho em método, em setup, você vai perder dinheiro. Tem que ser um método simples, que é consistente, aí sim, com disciplina, experiência, aprendizado, você começa a acertar suas análises. Legal, Leandro.
Vamos partir agora para os pedidos do Júlio César Holanda. Ele pediu análise de BB Seguridade, que já fizemos. Ele pediu também de Fleury, que ele tem carteira e comprou a R$15 a ação do Fleury. Deve ter comprado nesse mês, né? Porque a ação... O papel está um pouquinho abaixo, só 20 centavos abaixo de R$15, que é o preço que ele comprou. Sim. Se ele segurou até agora, né? Quase perdeu um fundo importante, mas veio esticado. Geralmente o movimento esticado tem zigue-zague, tem repique e está recuperando, né? Então, desse movimento de queda, está tendo ao menos um repique. Geralmente esse repique ele vai num núcleo de correção saudável. Você pega aqui a ferramenta de correção e você vê que geralmente vai no mínimo no primeiro patamar. Eu gosto muito do meio, que é 50%. Às vezes é um pouquinho menos, um pouquinho mais, que é o Fibonacci. Isso. Né? Um pouquinho menos, próximo a 40%, um pouquinho mais, próximo a 60%. Sendo mais exato, 38,2 e 61,8. E aí, seria interessante ele ficar atento se conseguir romper esse último nível. Que a gente passaria a ter alvo, o topo principal. E aí ele começaria a ter lucro, esperaria formar algum fundinho para colocar um stop. Tem que ter stop. Hoje o stop dele é abaixo deste fundo em R$14. Então torcer, lógico, cuidar com a palavra, né? Acompanhar, que não é para ser torcedor. Porque se perder fundo é para estopar. Mas acompanhar e ele quer que suba, então... Por isso que eu falei, torcer para rompa esse último nível e aí vai ter algum zigue-zague no meio do caminho, ele pega esse stop aqui de baixo e desloca. É como se fosse uma trincheira, né? O soldado lá, o atirador de elite, está protegido, que é a trincheira, aquele fundo, começa a ter novas trincheiras, o preço avança, ele vai lá e pega uma próxima trincheira. O legal do Fleury é que a gente não pode esquecer o noticiário que tem envolvido as ações da empresa. Se a gente afastar um pouco o gráfico, fica mais fácil de monitorar, mas a Fleury, principalmente do começo desse ano para cá, teve já a partir de abril, né, teve duras quedas, muito por conta das especulações de que a venda que estavam negociando dela não seria mais concretizada, e até a ação teve um mergulho muito forte ali entre abril e até meados de junho e julho, que até culminou nesse fundo recente formado, né? Então, Fleury é uma ação que também, apesar dos gráficos estarem indicando um movimento já de descanso, vai até em linha com o que está acontecendo com o noticiário dela, que deu uma arrefecida desde das quedas de abril, né? Para ter uma leitura mais simples do noticiário, eu focaria o gráfico, tá? Opinião totalmente pessoal, mas você tem sempre boas informações aí. Agora, dá para complementar até se o investidor tiver disciplina e conseguir separar a interpretação do que está acontecendo com o mercado. E como que eu conseguiria ter uma leitura mais clara dos acontecimentos, monitorando esse triângulo. Na minha opinião, para onde romper esse triângulo, ele daria uma ótima sinalização do que está prestes a acontecer. Muitas vezes o gráfico até antecipa alguma notícia que geralmente o gráfico antecipa a notícia, né? Muitas vezes os movimentos que aconteceram de Fleury aconteceram antes da notícia chegar ao mercado. Posso dar um exemplo rápido? A gente tem tempinho? Pode, claro. Eu consegui alertar os clientes da Valpires com CEMIG. Antes das notícias que fez que os papéis do setor de energia elétrica despencassem, eu consegui alertar justamente pela bandeira que nós acabamos de ver. Eu consegui visualizar um papel que só subia, ele perdeu uma LTA, e logo depois de perder essa LTA, tivemos aqui, vou dar um zoom, tivemos uma bandeira de queda. Você vê que perdeu a LTA com o mastro, caiu 4 dias de pequena alta, muito ridícula pelo comportamento recente que o papel fazia. E aí, como eu sei que é um papel que muita gente compra para longo prazo, eu falei, cuidado, perdeu a LTA e está fazendo um pivô. A bandeirinha aqui foi um pivô de baixa. Então eu falei, pessoal, saiam. Teve uma segunda bandeira para ajudar quem não quis vender na primeira. E aí, logo depois dessa segunda bandeira de queda, veio a notícia, olha que absurdo de queda, né? Em 2 pregões caiu, com a notícia, 30%. Então você vê que o gráfico antecipou e eu consegui, ainda bem, antecipar aos clientes da corretora a venda de um papel que muitos compravam pro neto, né? Foi um pecado que aconteceu com o papel e o gráfico conseguiu antecipar, e qualquer grafista tem que conhecer LTA e bandeira e dar valor a isso. Legal. Bom, o mesmo Júlio César Holanda pediu análise de Minerva, BIF3.
colocar aqui BIF3. Dá um pouco. Esse zoom out no início é sempre interessante, né? Para você ter um contexto bem do que está acontecendo. Lembra do Cup and Handle que a gente comentou um pouquinho no início? Ele vem uma alta, né? O papel vem de uma alta, deixa um topo. E aí ele forma um arredondamento. Quando ele vem buscar o topo anterior, ele vem cansado, porque quem comprou aqui embaixo tá louco para vender. Então, quando forma um novo semicírculo, aí é muito interessante você operar. Forma o pegador da xícara, é o Cup and Handle, né? E aí quando ele rompe aqui essa resistência, você compra. Esse mastro foi uma alta de 25%, você projeta. 23,5%. 25, 23,5%. Tá bem perto aí do objetivo. Então, olhando o BIF3, o papel já cansou de subir. Já replicou essa figura que eu gosto bastante. Pouca gente conhece, é uma pena porque ela é, apesar de rara, ela é muito consistente. Você vê que no curto prazo, cerca de 7 pregões consecutivos em alta. Você já vê o candle de possível reversão, perdendo a mínima é correção, tá? Pelo menos no curto prazo e também no movimento secundário também já pede uma correção mais forte. Então uma entrada aí seria na mínima do pregão anterior ou na mínima dessa sexta? Na mínima dessa sexta, a perda seria entrada para venda, né? Para quem está comprado, stop da posição. E quem pensa em comprar, procura outro ativo, né? O papel replicou aí um alvo de 25% praticamente. Você quer pagar a conta da festa? Não pague a conta da festa. Nenhum ativo sobe para sempre. Movimento de zigue-zague vai acontecer em qualquer papel e é importante. Legal. Bom, tem aqui o pedido da Márcia. Primeiramente, parabéns pelo programa. Gostaria de saber mais sobre Itaúsa. Estou comprada em 10,35. Permaneço comprada ou assumo prejuízo? A Itaúsa é, assim como a Metalúrgica Gerdau, é a holding que detém participação no Itaú, né? Pode ter um pouquinho de outros papéis, mas é praticamente o comportamento do Itaú. O Itaú né? é mais de 90% do portfólio. Então, né? Assim como o GGBR igual, Bradespar com Vale, Itaúsa com Itaú. Né? O setor bancário está muito bom, renovando o topo. O YouTube 4 fez um descanso muito interessante em forma de uma flâmula gigante. E também temos essa flâmula aqui, um pouquinho diferente, mas temos uma alta muito forte, que é o mastro, e aí um descanso com perda de volatilidade em forma de um grande triângulo. Não está tão bonito quanto o Itaú está mais bonito, o mastro está mais acentuado, o triângulo está um pouco mais simétrico, com perda de volatilidade. Você vê que esse descanso foi fundamental para o papel. Quando ele renovou aqui a resistência, ele vinha de um movimento longo de 2 anos de descanso, perdendo volatilidade. Quando ele rompeu, fez forte esse movimento de alta, mas teve também descansos intermediários, que isso o investidor tem que se preocupar. Ele não pode ficar pagando conta da festa, ele tem que entrar em papel que no mínimo descansou de forma lateralizada, né? E temos uma LTA aqui, onde eu acredito que o papel possa ir buscar. Então, no curto prazo, seria muito importante que tivéssemos até um triângulo, um retângulo aqui lateralizado para vir buscar essa LTA. Acredito até que segure essa LTA, volte a subir, depois renove o topo. Mas comprar agora não, né? Tivemos ótimos gatilhos de compra aqui, depois aqui, depois aqui. Você vê que subiu direto 15%. Quando o seu papel passa a subir mais de 10%, chega até 30%, é a zona de perigo, né? Vai ter que ter uma correção no curto prazo. E é o que está acontecendo. Então, segura um pouquinho essa compra, espere aí um descanso. Lembra da simetria? Subiu por 3 semanas. Espera aí mais uma semaninha pelo menos de descanso. Vê se vem buscar LTA para você comprar ele de forma mais descansada, essa ação. Então, para a Márcia que comprou a 10,35, você recomendaria para ela o quê? Colocar o stop na perda da LTA. Tá? Então, eu dei esse discurso para quem pensa em comprar agora. A pergunta mais específica, se ela já estopa, o que ela faz, você vê que essa LTA está mais ou menos na região de R$10. Por que mais ou menos? Porque vai depender quando for buscar essa linha, né? Pode demorar um pouquinho mais, essa linha está crescente, então vai ser mais acima. Se for mais rápido, vai ser um pouco mais abaixo. Então, ela tem que monitorar essa LTA e esperar não encostar para estopar, né? Você vê que encostou aqui. Esperar um fechamento abaixo dessa LTA. E aí ela estoparia. Dá para segurar, porque no
Médio a longo prazo, tivemos boas sinalizações de movimento de alta aí no setor bancário. Legal. Bom, antes de passar para a última ação, a gente teve o pedido aqui de JHSF, Vulcabras, Brasil Farma e Eucatex. Eu acho que o Leandro pode explicar melhor isso aí, mas para análise técnica, é fundamental que a ação tenha bastante liquidez, né? Porque até o que explica muito essa beleza do gráfico que você falou o gráfico de Itaú estava melhor que de Itaúsa, de Gerdau melhor que Gerdau Metalúrgica, talvez por essas ações terem mais liquidez e ela tem um movimento gráfico que... mais consistente. Fica muito mais próximo do que deveria ser, né? Você tem que procurar sempre ativos com muita liquidez. Você vai ter menor spread, menor risco de gap de abertura, pull-out stop, menor frequência de leilão durante o pregão, que também faz gaps intradiários. Então, sempre procurar liquidez. E também o gráfico funciona muito melhor com ativo bem negociado e, além do que, menor risco de manipulação. Vem um grande investidor tentar derrubar o papel para acionar stop e comprar mais barato ou renovar topo para vender mais caro, quanto maior a liquidez, menor esse risco. Então fuja dos micros, papel com pouca liquidez. E tem um alerta gráfico, que o papel é ruim, é péssimo. Olha, ele pediu VUC3, né? Olha como está o gráfico. Parece alguns códigos de barra. Você vê que não está técnico, não está harmônico, não tem bandeiras, não tem triângulos. Está horrível. E o caso da manipulação que você falou, basta o investidor pesquisar um pouco sobre a ação da Mundial. Sim. Que em 2011... Deu vários rumores, né? Graficamente era péssimo. Você via um dia de forte alta, depois ficava meio esquecido, aí rompia de novo. Aí quando caiu, desabou de uma vez só, ninguém conseguia vender. Leilão atrás de leilão durante o pregão, acho que tem uns 3, 4 anos isso. Foi em 2011, a ação chegou a subir mais de 2000% em alguns meses. Depois e devolveu tudo em 90%. 2 semanas. Uma semana. Acho que foi em menos de uma semana. Então, pessoal, cuidado, né? Não tem mágica, você não vai dobrar o capital a cada mês. Quem pensa isso vai quebrar em um mês. Né? Tem que ter consciência. Legal. Vamos para a última ação, então. O pedido do Carlos Peroni, PDG. Uma ação também, graficamente, o valor de face dela baixo acaba deixando um pouquinho difícil, mas é uma ação que tem bastante liquidez, né, Leandro? Quanto menor o preço, pior é. Porque qualquer um centavo percentualmente é muita coisa. E aí fica um book muito concentrado, você fica na fila para comprar e para vender e sempre tem que ir a mercado, e a mercado em papel que custa pouco, você vai ter perdas na entrada e na saída. E além do que, assim como o setor de siderurgia, o setor de construção ficou largado, né? Ficou perigoso. Então, pessoal, para que tentar barganhar com um ativo que não está bom, né? Tem setor bancário que está bom, outros setores também interessantes. O próprio Embraer, que você analisou. O próprio Embraer, que está bem bacana. E olha como está perigoso aqui PDG. É um fundo bem importante, já foi testado várias vezes. E o pior, ele está testando novamente agora de forma descansada. Você vê que essa congestão aqui, quase uma bandeirinha de baixa, já rompendo para baixo, nesse suporte super importante, pode ter uma replicação desse mastro. Então, na minha opinião, esse papel está com grande probabilidade de queda. Né? Renovar esse fundo, ele chegou de forma descansada nesse suporte bem contundente. Então, muito perigoso. Quem tiver posição, vamos colocar um gatilho aqui, seria importante estopar. Qualquer coisa entra depois, mas não vira torcedor, não. Então, se perder 1,25, 1,24, tenta vendendo sem dó, depois recompra, né? Porque, tá muito barato. Tá longe de um centavo aí nesse papel. Qualquer papel pode buscar um centavo, né? Vimos isso com a GX, né? GX, poxa, não seja torcedor, depois você vai se arrepender. Não se apegue ao papel. Né? Barco tá furado, parte para outro. A bolsa é assim, tem que ter stop. Todo analista bem-sucedido, todo investidor bem-sucedido, ele dá importância ao stop. Você não está dando importância ao stop, você tem que rever seus conceitos, estudar mais, né? Voltar para a simulação, depois põe o capital de forma gradativa, pouquinho, porque a bolsa vai estar aí para sempre. Tanto investidor que acaba com a vida, com a família, por quê? Porque cabeçudo não usa a cabeça para entender os movimentos, quer testar metodologia com dinheiro de verdade. Mas já comprei, estopa. Então, se perder esse fundo, importante estopar. Legal. Bom, gostaria de agradecer a participação do Leandro. Obrigado, Tiagão. Muito obrigado aí pela análise, foi bem enriquecedora. E se você tem mais alguma ação que queira ser analisada, envie um e-mail para visãotecnica@infomoney.com.br. A gente se vê na próxima semana. Até lá!